O silêncio sempre foi o sinal mais audível da casa de Elias. Não o silêncio da paz, mas o silêncio imposto, o vácuo gelado que os séculos de esquecimento haviam depositado sobre a linhagem. Ele vivia sobre o peso de um passado que era ativamente ausente, uma tela em branco onde a maioria das pessoas desenhava árvores genealógicas robustas. Essa falta de lastro, essa sensação perpétua de estar flutuando, era o seu fardo e, ironicamente, o que ele tentava vender como liberdade moderna. Ele acreditava ser um homem novo, forjado no aço da indiferença metropolitana, alheio aos ossos enterrados. Até o dia em que o inventário chegou. O envelope, grosso e de papel amarelado, ostentava o selo notarial da cidade de Avis, quase 3.000 quilômetros de distância de sua vida asséptica. Ele continha a lista dos bens deixados pela tia-avó Amália, a figura sombria e taciturna que havia morrido aos 101 anos em uma pequena vila costeira, sendo a última guardiã conhecida de qualquer vestígio de história familiar. A lista era curta, quase insignificante. Uma coleção de pratos de porcelana rachados, um piano desafinado e, no último item, descrito de forma evasiva, uma caixa de cedro, contendo documentos pessoais de natureza desconhecida, com a instrução de destruição imediata. Foi o imperativo da destruição que atuou como o verdadeiro gatilho, o anzol afiado que se cravou na curiosidade de Elias. Por que tamanho medo do que jazia ali? Amália havia passado 80 anos repetindo um mantra frio e constante. O passado é um espelho quebrado, e nunca, jamais, se deve juntar os cacos. Olhar para trás é convidar a maldição. Elias, o cético, o racional, sentiu um arrepio que não conseguia catalogar como mero folclore. Esse não era o medo da perda, mas sim o terror da descoberta. A caixa de cedro chegou 3 semanas depois, envolta em lona de saco. Era surpreendentemente pesada. O cheiro era o de terra seca, mofo e algo mais indescritível, como ferro velho ou sangue seco. No momento em que suas mãos tocaram a madeira envelhecida e ligeiramente úmida, Elias sentiu uma vertigem imediata, uma espécie de pressão barométrica interna que parecia deslocar seu centro de equilíbrio. O artefato não era apenas um objeto, era uma âncora jogada no abismo do tempo, puxando-o para baixo. Ele a levou para a mesa da cozinha, um móvel de aço inoxidável, um cenário que gritava contraste com o tom austero e antigo da caixa. A tampa não tinha cadeado, mas estava selada com um laço de couro ressecado, que ele precisou cortar com uma faca de serrilha. O som do couro rompendo foi alto, cortante, soando como o estalar de uma promessa quebrada. Dentro, a revelação inicial era modesta. Pilhas de cartas datilografadas, fotografias desbotadas de pessoas de olhos profundos e rostos esquálidos que ele não reconhecia. E no fundo, protegido por várias camadas de linho grosso, estava o objeto central, um diário. Não um diário comum. Era encadernado em algo que parecia ser couro de cabra, com páginas tão finas que pareciam translúcidas, escritas em uma caligrafia densa, inclinada e apressada. O diário tinha um título, gravado em uma chapa de cobre corroída na capa: O Livro da Travessia Silenciosa. Elias abriu a primeira página, e o cheiro de tinta antiga, misturada com o sal e o mofo, atacou suas narinas. Ele não conseguia ler de imediato. Não por dificuldade de visão, mas porque a emoção parecia ter drenado a capacidade de seu cérebro de processar as formas das letras. O texto estava em português arcaico, mas entre as palavras ele encontrou expressões em uma língua que reconheceu apenas vagamente. Um dialeto que sua avó, antes de morrer, costumava usar em sussurros febris. A primeira linha era mais um lamento do que uma anotação. Aqui começa a nossa nova pele e o abandono de tudo o que nos fez quem somos. O mar engoliu os nomes, que a terra não os devolva jamais.
O conflito interno explodiu em Elias. Ele sentiu o peso da proibição de Amália, a ordem de destruição. Sua vida moderna e confortável dependia da manutenção desse silêncio. No entanto, o livro não pedia para ser lido, ele exigia. A escrita era magnética, puxando-o para uma narrativa de desespero e movimento. Havia referências à fuga dos 30 dias, à perda de uma criança chamada Isadora e a um local misterioso, porto de nenhuma lembrança, um lugar que parecia ter sido apagado da cartografia oficial. O autor do diário era seu tataravô, Mário, um homem que ele nunca soubera que existira. Elias sentou-se exausto, as mãos trêmulas. Ele tentou fechar o livro, mas a imagem de um mapa rudimentar, desenhado na parte de trás da capa, o paralisou. Era um mapa sem escala, apenas pontos de referência geográficos estranhos e marcados com um X vermelho sobre uma área extensa de litoral que ele não conseguia identificar. Os open loops ardiam em sua mente. Quem era Isadora? Por que a necessidade de esquecimento era tão violenta? E o que significava a frase recorrente no canto das páginas, o preço da água? No desenvolvimento da noite, Elias mergulhou no diário. A narrativa de Mário era agonizante. Começava descrevendo uma perseguição, não de criminosos, mas de pessoas que se apegavam à sua identidade. Eles eram forçados a fugir de um regime ou de uma violência social tão profunda que a única saída era a anulação de si mesmos. Mário detalhava a travessia noturna, a dor de deixar para trás a língua materna, os costumes, até mesmo a maneira de rezar. A escalada da tensão era palpável nas palavras de Mário. As anotações iniciais eram detalhadas, cheias de medo. As subsequentes tornavam-se fragmentadas, quase febris, como se a própria escrita estivesse sendo realizada sob extrema privação. Elias sentiu um pattern interrupt quando, no meio de uma descrição sobre a escassez de água, Mário de repente mudou de assunto, descrevendo com riqueza de detalhes a beleza de um tipo específico de flor que crescia apenas na montanha de sua terra natal, uma memória irrelevante e dolorosa que servia apenas para sublinhar a perda. Elias esfregou os olhos. Ele sentia cheiros que não existiam em seu apartamento. Fumaça de madeira queimada, maresia violenta. Era como se o diário estivesse transmitindo não apenas informações, mas sensações físicas. Ele estava experimentando a fome e o medo de Mário. Por volta da metade do livro, ele encontrou uma página que era diferente. Não era a caligrafia de Mário, mas uma letra mais delicada, feminina. Era de Amália, sua tia-avó. Amália não destruíra o livro. Ela havia adicionado a ele. A anotação era recente, feita talvez uma década antes de sua morte, e estava escrita à caneta esferográfica, contrastando com a pena e a tinta do resto do volume. Elias, a anotação começava, e Elias recuou na cadeira, o coração disparado. Amália havia escrito seu nome ali, predizendo sua leitura, quebrando a barreira do tempo. Eu falhei em queimá-lo. Eu falhei em enterrá-lo. Não porque não tive força, mas porque você precisava dele. O silêncio não é proteção, Elias. É um casulo. Você é o último elo. O preço da água não foi pago em moedas, mas em tempo. O tempo do esquecimento. O legado não é apenas sangue. É a dívida que foi contraída para que pudéssemos viver. O livro não era apenas um registro histórico. Era uma carta de adeus e uma convocação. A dívida, percebeu Elias, era a razão pela qual sua família se sentia constantemente deslocada, porque o sucesso sempre vinha com um custo emocional insustentável. Eles estavam vivendo uma vida emprestada, esperando o momento de pagar o preço.
O clímax da leitura de Mário chegou poucas páginas depois da anotação de Amália. Mário descrevia o ponto final da fuga, a chegada a um novo continente. Eles precisavam de documentos de imigração, de um novo nome, de uma nova fé aparente. A revelação veio fria e dura. Mário não conseguiu pagar a passagem de todos. Para garantir que sua esposa e a única filha que restara sobrevivessem, ele fez um acordo com o capitão do navio, um homem ganancioso e sem escrúpulos. Ele entregou o único tesouro real que possuía, o conhecimento de sua ancestralidade. Mário forneceu ao capitão documentos originais, mapas secretos e nomes de líderes de sua comunidade natal que haviam ficado para trás, permitindo que o capitão os usasse para explorar e pilhar a região. Em troca, Mário recebeu uma nova identidade e a garantia de que sua família seria levada para o interior, longe do mar, onde o esquecimento seria mais fácil. O preço da água era a traição da própria história, um ato desesperado para garantir a sobrevivência física. Isadora, a criança perdida mencionada, não era uma vítima da doença ou da fome, mas a própria ancestralidade, abandonada na escuridão. O silêncio que Amália tanto pregava não era uma proteção contra a maldição. Era o juramento de silêncio que Mário fizera ao capitão, garantindo que o segredo de sua traição jamais viesse à tona. Elias agora compreendia a vacuidade de sua vida. Ele não era um homem moderno e livre. Ele era o produto final de um mecanismo de negação, o herdeiro de uma dívida moral massiva. O silêncio era a prova de que o pagamento ainda estava pendente. A última página do diário de Mário continha apenas uma única palavra, rabiscada em tinta quase seca, mas com uma pressão na pena que quase rasgou o papel. Retorno. Conclusão. O propósito de Amália não era proteger o segredo, mas preservar a ferramenta para desvendá-lo. Ela sabia que a verdade era pesada demais para ser carregada por alguém que não a entendesse por completo. Elias, o homem que se orgulhava de não ter raízes, descobriu ser o único jardineiro capaz de cavar onde o passado estava enterrado. Ele se levantou da mesa, o peso do cedro e da história fixados em seus ombros. A vertigem havia cessado, substituída por uma clareza cortante. A dívida exigia reparação. Ele tinha os nomes, o mapa rudimentar e a localização secreta do porto de nenhuma lembrança, escondida sob a forma de coordenadas criptografadas na última carta. A ação é imediata. Ele deve honrar o sacrifício, mas corrigir a traição. Ele não pode mais ser Elias, o indivíduo. Ele agora é Elias, o portal para o passado. O tempo do esquecimento acabou. O caminho para o porto de nenhuma lembrança está aberto. Ele precisa arrumar uma mochila, comprar passagens e localizar o litoral perdido. A viagem começou, e o diário é seu único guia. O cheiro de mofo e tinta velha era o prelúdio de um abismo, a vertigem que antecede a queda na história. A caixa, pequena e de madeira escura, escondida no fundo do baú que pertencia à atriz-avó, não era apenas um receptáculo. Era um selo rompido sobre décadas de silêncio, o ponto de convergência de todos os caminhos que ele havia percorrido até ali. O baú em si já carregava a aura de um altar profano, um museu pessoal onde a poeira não era sujeira, mas o sedimento de gerações. Não se tratava mais de uma pesquisa genealógica superficial, de apenas preencher lacunas em uma árvore. Era o peso da justificação. Ele precisava, desesperadamente, entender por que a linha familiar havia se desviado de seu curso original. Por que a prosperidade momentânea da família moderna tinha sido comprada com a moeda de troca mais alta, o esquecimento e o silêncio. Por que razão a ancestralidade havia se tornado um mistério em vez de um legado aberto?
Era a busca por uma narrativa que transformasse a vergonha implícita em um sacrifício aceitável. A luz fraca da lâmpada de filamento projetava sombras alongadas no sótão empoeirado, um espaço suspenso entre o agora e o que foi, onde o ar parecia mais denso e o tempo corria com uma lentidão reverente. O mundo exterior, com suas demandas e urgências triviais, havia desaparecido por completo, restando apenas ele e a caixa. As mãos tremiam, não pelo frio que o isolamento do sótão impunha, mas pela vertigem da iminência. O conflito não era externo, era puramente interno. A luta titânica entre o desejo insaciável de saber a verdade nua e crua e o pavor de que a história final fosse maior, mais dolorosa e mais esmagadora do que qualquer coisa que ele tivesse imaginado. Ele temia encontrar a prova de uma covardia ancestral que, de alguma forma metafísica, justificasse suas próprias falhas. Dentro da caixa havia o diário. A capa de couro estava rachada e as páginas de papel arroz eram tão frágeis que pareciam prestes a desintegrar-se ao menor toque. As letras eram apertadas, cursivas e desesperadas, escritas por uma mão que mal podia segurar a pena, talvez devido à doença ou à fome. Ali estava o relato da miséria, a fome que não era metáfora literária, mas realidade crua e mordaz. A descrição do inverno implacável, da perda da terra, da humilhação de pedir esmolas. No entanto, o diário continha uma falha, um buraco negro que até então mantivera a curiosidade ativa e o sofrimento suspenso. Faltava a página crucial que explicava a travessia noturna, a razão pela qual o nome de família foi ligeiramente alterado na chegada ao novo continente. Havia ali a menção a uma dívida terrível, a uma traição familiar, ou a um crime de honra que forçou a fuga e a subsequente renúncia ao nome original. O lupe aberto pairava como uma maldição hereditária. Ele avançou a leitura, os olhos ardendo pela concentração e pela poeira. A descrição da viagem marítima era nauseante e longa, um relato de promessas quebradas e doenças incuráveis. Ele esperava encontrar o momento da queda, o erro catastrófico que condenou a família a se reinventar na sombra. Mas então, o padrão foi interrompido. Por baixo de um desenho infantil, rabiscado em carvão e que representava um barco tosco, surge um envelope separado, feito de papel de seda, incrivelmente preservado. Não era um registro de falência, nem um atestado de vergonha. Era uma carta, escrita por um irmão que ficou para trás, datada de 1 ano após a partida clandestina da trisavó. O conteúdo da carta virou a narrativa de cabeça para baixo. Ele desvendou as palavras, lentas e cheias de uma melancolia estoica. O irmão que escrevia, o primogênito que deveria ter herdado tudo, revelava que a miséria não era fruto de um fracasso coletivo, mas de uma escolha estratégica e deliberada. A dívida, mencionada vagamente no diário, não era de jogo ou de luxúria, mas sim uma dívida política, adquirida ao tentar proteger os membros mais jovens da família de uma perseguição iminente. O primogênito, sabendo que não poderia salvar a todos, arquitetou a fuga dos mais jovens, transferindo secretamente a pequena herança remanescente para garantir que tivessem o suficiente para iniciar a vida em outro lugar, livre da mancha política. Ele, o que ficou, aceitou ser o bode expiatório, o devedor, o falido perante a sociedade, para que a linhagem dos que fugiram pudessem ter um futuro limpo. O sacrifício não foi apenas a viagem, foi o rompimento consciente de laços e a aceitação do anonimato e da desonra como preço da liberdade do outro. Aquele documento não era história distante, era carne, era sangue vertido na forma de tinta seca. Ele sentia a textura da decisão, a espessura daquela dor que havia se transformado, silenciosamente, na fundação inabalável de sua própria vida confortável e ignorante. Aquele ancestral não buscou o esquecimento por medo, mas o escolheu ativamente como escudo. A descoberta o atingiu com uma força física.
Não havia fraqueza na ancestralidade. Havia uma força leonina disfarçada de covardia. O ancestral que ele julgava ter fugido com medo, na verdade, havia feito a maior aposta de amor concebível: aceitar a mácula do próprio nome para que os seus descendentes pudessem portar um nome novo e limpo, sem o rastilho da perseguição. O investigador, que agora era mais filho e menos pesquisador, chegou ao clímax da revelação. Ele notou, dobrado dentro da carta de seda, um pedaço minúsculo de papel, quase invisível. Era uma nota manuscrita da trisavó, adicionada após receber a carta do irmão. O texto, poucas linhas, encerrava todos os mistérios. O nome que carregamos agora, o sobrenome atual da família, é Levi. Ele não tem raízes profundas nesta terra nova, mas ele está sobre os ombros de quem aceitou a escuridão para que a luz vos alcançasse. Não é uma mentira, é uma promessa. Mantenha a história escondida até que o sacrifício não seja mais necessário, até que a segurança seja inquestionável. E quando for contada, que seja contada não como uma fuga, mas como a maior herança, a capacidade de começar de novo, a qualquer custo. O segredo, o grande mistério que definia a ancestralidade, não era a vergonha, mas a grandeza camuflada. A alteração do nome não era a anulação da identidade, mas a prova máxima de identidade. Um ato de amor incondicional que garantia a sobrevivência da linhagem acima de tudo. O investigador finalmente entende que ele é o resultado tangível da maior aposta de amor que seus ancestrais poderiam ter feito: abrir mão de quem eram e de sua reputação social para que ele pudesse existir, livre do peso da perseguição. O vazio na árvore genealógica não era um erro, era um espaço cuidadosamente criado, uma bolha de segurança. O mistério da ancestralidade não era uma dívida a ser paga, mas um presente a ser recebido com a mais profunda gratidão. O silêncio do sótão mudou. Não era mais o silêncio opressor da dúvida e da acusação silenciosa, mas o silêncio preenchido da compreensão absoluta. Ele não era uma folha solta, um acaso da história. Era a ponta de uma linha que não terminava, mas que continuava a se tecer através dele. A ancestralidade, ele percebeu, não se trata apenas de quem veio antes, mas da força inesgotável que eles injetaram em você, para que você pudesse ir além. Ele respirou fundo, e o ar empoeirado do sótão pareceu renovado, purificado pela verdade. O peso que carregava se dissipou, substituído por uma responsabilidade leve, mas inadiável. A partir daquele momento, sua tarefa não era apenas lembrar nomes ou datas, mas viver em dobro, honrando o espaço que foi comprado com o esquecimento voluntário de outrem. Ele tinha a obrigação moral de realizar todo o potencial que seus antepassados haviam sacrificado sua própria história para garantir. A ancestralidade é um contrato silencioso. Eles pagam o preço da fundação. Você constrói o telhado. Ele fechou a caixa. A madeira agora parecia quente sob suas mãos. O caminho não era mais o de pesquisar os mortos, mas o de honrar os vivos, incluindo a si mesmo. Ele se levantou do sótão, levando a caixa preciosa consigo. A luz do sol, que penetrava pela pequena janela do telhado, não era mais apenas luz. Era a evidência do sucesso da travessia. E a jornada havia terminado, mas a vida, finalmente fundamentada, apenas começava. A chamada específica para a ação ressoava dentro dele. Agora que você sabe o que custou o seu nome, torne-o digno do sacrifício que o criou. É hora de viver a herança, não apenas estudá-la.